Tudo começa quando Regina se lembra de quando viu a foto de Renata e Roberta no escritório de Gonçalo, e diz que sabia que sua filha não estava muito distante. Então pensa que precisa descobrir qual das duas é sua filha, e que elas nem imaginam que uma delas não é filha de Josefina, e então segue emocionada. Na empresa, Roberta faz escândalo com Gonçalo e Matias dizendo que quer o dinheiro que é de direito dela, porque não pediu para Matias se casar com ela e nem Gonçalo dar seu sobrenome. Mas o pai fala que fez isso sim e não se arrepende, mas ela não soube valorizar. Roberta não quer saber e fala que nunca o considerou como pai, e fala que Matias é um besta. E então garante que eles vão se arrepender de deixar ela nessa situação, e sai da sala gritando que só Renata se dá bem. No consultório, Ezequiel pergunta para Marina se Alzira precisa de repouso, e ela diz que sim, e então ele garante que vai fazer de tudo para sua mulher e seu filho ficarem bem. E então Alzira pergunta se ele disse sua mulher e seu filho, e Ezequiel diz que sim, porque é isso que eles são. Então pergunta quando pode levar ela para casa, e Marina diz que quando ele quiser, mas que a saúde desse bebê vai depender de como será o tratamento de Alzira em casa, porque ela só pode levantar para tomar banho e mais nada, e ele garante que vai ficar tudo bem. Enquanto isso, no povoado, Jerônimo olha seu telefone e vê que tem uma chamada perdida de Renata e fica surpreso, e então pensa em ligar de volta. Mas depois desiste, e nisso Renata está reclamando com Adriana que Jerônimo não quis atender ela, e então a amiga fala que talvez ele estava sem sinal, mas Renata acha que ele não quis atender ela por algum motivo. Renata pega o celular e exclui o número de Jerônimo, e nisso a funcionária da casa traz uma encomenda dizendo que entregaram para Renata, e então ela abre e vê um colar verde lindo, e um bilhete dizendo que é para combinar com os olhos dela, e que a ama demais, e no final assinado por Augusto. E ela fica meio decepcionada, mas então fala para Adriana que é nele que ela precisa focar. E nesse meio tempo, Regina está sentada na praça pensando nos momentos que passou com Renata, e depois também pensa em Roberta, e fica na dúvida em qual das duas é a sua filha. Na fazenda, Carina conta para Lázaro que o padre disse para ela esperar e não se casar agora, e então Lázaro diz que ele tem razão, e que só está tentando proteger ela, e que se eles tiverem que esperar uma eternidade assim farão. Carina fala que isso é demais, e que só vai esperar alguns meses, até porque está ansiosa para ser esposa dele, e então Lázaro diz que vai trabalhar, e Carina fala que vai esperar para eles comerem juntos, mas Lázaro fala para ela não esperar e sai, e deixa ela sem entender nada. No hotel, Roberta reclama com Josefina que Matias e Gonçalo deixaram ela sem nada, mas Fina fala para ela não se preocupar, porque não é só deles que elas podem tirar dinheiro, e então pega a mala que Regina entregou e mostra o quanto de dinheiro elas têm. Roberta fica chocada, e Josefina fala que ele também terá esse mesmo valor em breve, porque é isso que ela merece por ser filha de Roberto. E então Roberta agradece pelo apoio da mãe, e Fina deixa claro que enquanto ela estiver viva, Roberta nunca estará sozinha. Na enfermaria, Jerônimo fala para Álvaro que Lázaro já sabe que ele está vivo, e exigiu que para não dizer nada e ele terá que deixar Carina em paz, e nunca entrar em contato com ela, nem por carta e nem chamada telefônica, mas Álvaro fala que não pode cumprir isso.
Jerônimo fala que ele terá que voltar para a cadeia, mas Álvaro fica nervoso e fala que pensou que seria livre para viver com sua esposa. Mas Jerônimo deixa claro que nunca esteve nos planos dele tirar ele da cadeia. Enquanto isso, Honório e Adriana conversam sobre Constanza. E ele fala que ela relaxou com o banho e dormiu, mas que fica preocupado porque ela não consegue falar e nem se mexer direito. Adriana fala para o pai ficar tranquilo, porque com o tempo ela vai melhorar e então pergunta se ele já sabe algo sobre os assaltantes, mas Honório diz que não. Ele pergunta por Renata, e Adriana fala que ela está descansando. E então ele pergunta o que está acontecendo com a filha. Porque está sentindo ela muito pensativa. E Adriana fala que precisa tomar a maior decisão de sua vida amorosa. E então Honório diz que imagina que seja sobre César e Matias. Adriana diz que sim, e o pai fala que não pode dar opinião, porque César se apaixonou pela esposa dele. E agora por sua filha, e então Adriana imagina que ele prefira Matias, e Honório diz que com certeza, mas que a opinião dele não vale muita coisa, porque é ela quem precisa decidir. E enquanto isso, Álvaro reclama com Jerônimo dizendo que não pode deixar Carina, porque foi por causa dela que ele se recuperou, e quer reconquistá-la. Mas Jerônimo fala que ela ama Lázaro, e que eles só não podem ficar juntos porque ele está vivo. Honório fala para Adriana que a escolha é dela, e que se escolher César, não vai fazer nenhuma grosseria com ele, e vai abrir as portas de sua casa, porque só a felicidade dela importa, e então Adriana agradece pelo pai amar tanto e ser compreensivo. Jerônimo fala para Álvaro que ou ele aceita sumir da vida de Carina, ou então vai contar para Augusto que ele está vivo, e com certeza ele vai tentar matá-lo de novo, e não acha que dessa vez ele terá tanta sorte. Álvaro fica nervoso dizendo que não pode morrer, porque senão Carina vai ficar viúva e poderá se casar com Lázaro, mas Jerônimo fala para ele esquecer isso, porque para ela ele está morto, e então manda ele decidir logo, porque senão no dia seguinte vai contar que ele está vivo. Então Álvaro diz que vai aceitar sumir da vida de Carina e recomeçar uma nova vida quando sair da cadeia. Na igreja, Regina chora e reza agradecendo a Deus por ajudar ela a se aproximar de sua filha, e que agora já está mais próxima da verdade, mas não sabe ainda se é Roberta ou Renata. E nisso o padre aparece dizendo que já ia fechar a igreja e não sabia que ela estava ali, e então pergunta se Regina quer conversar, porque ela parece estar muito triste, mas Regina fala que não pode dizer nada, e só pede para o padre rezar para tudo dar certo no caminho dela. O padre pergunta se ela quer companhia para ir até a casa dela, e Regina diz que não precisa, mas ele insiste dizendo que ela está muito abatida, e então diz que vai fechar a igreja e acompanhá-la. Em um bar, Julieta vai encontrar com Matias, e ele fica surpreso por ela estar ali, e então ela diz que ficou sabendo que ele estava sozinho e então resolveu ir até lá. Matias conta que já está divorciado de Roberta, e então Julieta comemora com ele, e diz que talvez agora eles possam ter algo, e fala que gosta muito dele, e acredita que ele também goste dela. Matias fala que ela é muito bonita e divertida, mas o coração dele pertence a outra mulher, e Julieta fala que não se trata de amor, porque isso se nasce aos poucos. Mas eles podem ir tentando e quem sabe com o tempo isso aconteça. Mas Matias fala que não gosta desse tipo de jogos, e que o amor não pode ser forçado. E então Julieta diz que tudo bem, mas que quer estar perto dele,
então aceita ser a melhor amiga que ele pode ter, e então os dois brindam. Em casa, Adriana vai para seu quarto e pensa nos momentos com César, e depois também com Matias, e diz que já está decidida com qual dos dois quer ficar. Por outro lado, Gonçalo chega na casa de Inês desesperado dizendo que Regina sumiu, e que já procurou na casa dela mas não encontrou, e então Inês fica nervosa e acaba pensando alto, se perguntando se ela está com aquela mulher, e então Gonçalo quer saber do que ela está dizendo. Inês fala que Regina mata ela se contar, mas ele diz que ela está sumida e que pode estar correndo perigo, e então Inês conta que a tal Peppa pediu dinheiro e que Regina foi se encontrar com ela. Gonçalo fica chocado. E nisso o celular dele toca e são os seguranças dizendo que Regina já chegou em casa e que está acompanhada de um homem, e eles ficam sem entender. E nesse meio tempo, Renata tenta ligar para Augusto para agradecer pelo presente, mas não consegue. E então diz que no outro dia tenta e então se lembra que ligou para Jerônimo, mas então decide ir dormir. Em seguida, o celular dela toca e é Jerônimo, dizendo que encontrou uma chamada dela, e quer saber no que pode ajudar. Então Renata fala que foi até o banco e ficou sabendo que ele não cobrou juros sobre o empréstimo, mas diz que a empresa quer pagar, mas Jerônimo diz que não precisa, porque não fez esse empréstimo com segundas intenções. Ele pergunta se é só isso, e Renata fala que tem mais uma coisa. Mas é besteira, mas Jerônimo manda ela contar, e então Renata conta que sonhou com ele se casando com Marina, e que Adriana disse que quando é assim, a pessoa deve estar correndo perigo, e quer saber se está tudo bem com ele. Jerônimo diz que está bem, por mais que não seja o mesmo depois de estar com ela. E Renata diz que também não é mais a mesma, porém Jerônimo diz que adoraria que a Renata de antes pudesse lidar com quem ele é de verdade. E Renata começa a ficar emocionada, e ele diz que é uma pena que tudo se acabou, porque sente muito a falta dela. E na cruz de amor, Augusto está ao telefone confirmando com o entregador se Renata recebeu seu presente, e o homem diz que sim, e então ele desliga e fica se perguntando por que ela não ligou para agradecer, e garante que qualquer mulher ficaria louca em receber um presente daquele. Ezequiel vai até o quarto de Alzira e dá os remédios para ela. E então pergunta como ela está, e Alzira fala que quando se movimenta muito sente a barriga dura, e então ele fala para ela relaxar e descansar mais. Ezequiel pergunta o porquê ela o enganou com o doutor, e Alzira diz que uma mulher precisa se sentir amada e desejada, e que havia muito tempo que ele não a fazia se sentir assim, então o doutor foi seduzindo ela até que caiu. E então Ezequiel diz que sente muito por isso, e se desculpa com ela, mas Alzira fala que ele não a deve desculpas, porque sempre se manteve um homem fiel e leal. E então ele sai do quarto e fica pensando em quando esteve com Roberta, e que não deveria ter feito isso, porque agora não pode cobrar nada de Alzira. E enquanto isso, Carina vai até Lázaro levar algo para ele comer, e então pergunta o que está acontecendo, porque ele está estranho com ela, mas Lázaro diz que só está preocupado porque precisa juntar dinheiro para fazer a casa deles, e então Carina diz que não quer uma casa em troca do sorriso dele, porque parece que roubaram isso dele. Lázaro fala que só é preocupação mesmo. E então diz que vai descansar, e ela pergunta se ele não vai comer o lanche, e ele diz que está sem fome, e então dá um beijo na testa dela e sai andando, e deixa Carina sem reação.
Por outro lado, Josefina está contando dinheiro e dizendo que está muito satisfeita por tudo que fez. E que agora Regina acha que sua vida vai melhorar porque vai descobrir quem é sua filha, mas garante que ela e Roberta vão fazer da vida dela um inferno. E nesse meio tempo, Gonçalo vai até a casa de Regina e quer saber por onde ela andava, e ela responde que estava por aí. Mas ele fala que ela não pode sumir dessa forma, e quer saber o porquê ela não disse que Peppa entrou em contato com ela. E Regina, furiosa, pergunta se Inês contou, mas ele fala que pressionou ela para dizer. Regina fala que não aguenta mais ter seguranças, mas ele diz que ela precisa ficar protegida, e ela fala que precisa ficar sozinha, e até o padre acompanhou ela até ali. E Gonçalo fala que vai embora e depois eles dois vão conversar. No dia seguinte, Regina chega na casa de Inês e dá graças a Deus que a amiga apareceu. E então ela reclama que Inês não guardou o segredo dela. E a amiga fala que Gonçalo estava muito preocupado e que não poderia ficar calada, mas Regina diz que ela não se importou de colocar a vida da filha dela em risco, e manda ela não se aproximar mais dela e então vai embora. E na empresa, Renata fala com Augusto ao telefone, e conta que tentou ligar várias vezes mas a chamada não concluía. E então ele diz que estava achando estranho que ela não tinha ligado para dizer o que achou do presente. Renata fala que amou, mas que ele não deveria gastar tanto com uma joia tão cara. E Augusto diz que nada é caro demais para demonstrar o amor que sente por ela. Por outro lado, Isidro chega em casa e pergunta para Inês o porquê ela está chorando. E ela conta que Regina brigou com ela porque disse para Gonçalo que ela foi encontrar com Peppa. E Isidro se altera dizendo que a amiga pediu para não contar, porém Inês fala que ficou muito preocupada com ela. E Isidro diz que entende, mas que ela não deveria ter falado nada, porque Regina está passando por uma situação delicada. No povoado, Jerônimo fala para o padre que Álvaro aceitou sumir da vida de Carina, e que é uma pena que ela e Lázaro não podem se casar, e então diz que nem todos os amores são para ter final feliz, e o padre pergunta se ele está se referindo a ele e Renata. Jerônimo fica sem palavras e o padre pergunta qual a real intenção dele com Marina, porque não quer que sua sobrinha sofra. E então Jerônimo diz que não tem essa intenção, e quer que isso realmente funcione. E nesse meio tempo, Roberta tenta entrar no clube, e então seu acesso é negado, e ela fala com a recepcionista, que confere o nome dela e diz que Roberta Monterrubio precisa pagar a mensalidade que já venceu. E nisso ela faz um escândalo dizendo que isso não é verdade, e então Serena chega, perguntando o que está acontecendo. Roberta explica e então ela fala que não está acreditando que a amiga não pagou, e que ela é uma falsa, e Roberta diz que não está entendendo. E Serena fala que já sabe que ela a traiu, e que foi parar na cama de Augusto. Diego e sua namorada se aproximam, e então Roberta diz que isso não é verdade, mas Diego fala que ela tem mesmo esse costume de querer roubar os homens de Renata, e então eles falam para ela ir embora dali, porque não é bem-vinda. E Roberta, furiosa, fala que eles são uns ridículos e vai embora. E enquanto isso, Regina vai visitar Constanza, e diz que já sabe que foi Fina que fez isso com ela, e que ela mesmo contou, e que ela pediu dinheiro para entregar sua filha. Constanza fica pensando que ela precisa contar a todos, mas Regina diz que não pode dizer nada, e que não sabe qual das duas é a sua filha. E Constanza pensa que é Renata, porque Fina sempre a tratou mal,
E Regina diz que acha que é Renata, porque desde que a conheceu sentiu algo especial. E nisso Renata chega no quarto perguntando o que tem ela, e Regina fica muito feliz em vê-la. E na mansão, Roberta chega em casa desesperada dizendo que Serena é uma estúpida, e então se sente mal, e Eulália vem perguntando o que está acontecendo, e Roberta fala que não está conseguindo respirar, e em seguida desmaia, e Eulália desesperada vai procurar por ajuda. De volta à casa de Constanza, Regina pergunta para Roberta o porquê ela nunca se deu bem com sua mãe, e Renata não sabe explicar, e diz que ela sempre protegeu Roberta, e acha que é porque ela tem um problema de coração que herdou de seu pai, e conta que ele se chamava Roberto. Regina fica nervosa dizendo que a filha dela que roubaram também tinha um problema de coração. E Constanza pensa que Regina precisa contar logo quem é Josefina. E nisso Eulália chega desesperada dando graças a Deus, porque encontrou Renata e fala que Roberta passou mal de novo, e acha que é o coração dela. E então Regina fica nervosa pensando que talvez sua filha seja Roberta. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.